sempre, né, procuramos estender o nosso sentimento, expandir a nossa capacidade de amor, de conectividade com o infinito amor. Basta que possamos ter olhos de ver e corações de sentir. Como, por exemplo, né, o próprio estímulo da natureza, o sol, essa estrela magnânima que alimenta todos em nosso planeta, em nosso sistema solar. Sentimos em nossa intimidade o contato com essa natureza divina, essa estação do ano de outono, de vento suave, refrescante, e os raios solares trazendo o infinito amor aos nossos corações. Nos encontramos sempre nessas manhãs, consciente que somos essas criaturas de Deus, foco irradiante de amor, criados simples, ignorantes, com a potencialidade da perfeição como criatura. E o propósito dos nossos encontros é, a cada dia, conseguirmos perceber em nós, a criatura que somos, conseguirmos perceber ao nosso redor que tudo é criação divina. Conseguirmos, então, montar as nossas relações baseados nesse amor que nos acolhem incondicionalmente. Conectados que estamos, então, pelos fios dos nossos pensamentos, pelos desejos íntimos dos nossos corações, nesse propósito de caminharmos como criaturas de Deus no caminho evolutivo do progresso e da evolução. E não tem como nós iniciarmos os nossos encontros se nós não buscarmos o referencial das nossas vidas, o modelo e guia da nossa escola planetária, o nosso divino e amado Mestre Jesus. Aqui reencarnou conosco, veio das regiões de campos vibratórios que nós nem conseguimos dimensionar, de amor, de sabedoria, a ombrear conosco um corpo físico, ensinando-nos pelo exemplo que somos essas criaturas de Deus, que somos amparados e acolhidos e amados, mas que também temos que cumprir a nossa parte na construção, através das nossas ações, os estímulos, a consciência que nós já temos de Deus, a consciência que somos essas criaturas, estimulando as leis divinas que regem a nossa intimidade, para que assim possamos vivenciar as nossas experiências de acordo com essas leis divinas do amor. E Jesus aqui então conosco exemplificou-nos a experiência num corpo de carne, num instrumento sublime de aprimoramento dos nossos espíritos, e exemplificou que a nossa escola planetária é um nível de evolução que nós nos encontramos ainda, digamos assim, recém-saídos do reino do animal irracional, ainda carregando a maioria dos componentes vibratórios ainda de instintos, de desejos, de vontades a serem educadas. Por isso é que Jesus, então, exemplificou que a experiência nesse mundo de provas, expiação e reparação era árduo, mas exemplificou, porque talvez nós não conseguimos perceber essa grandiosidade, que após deixar o corpo físico, mostrou-se a verdadeira grandeza que é ser espírito. Ficando conosco, estando conosco, estará sempre conosco, em campo vibratório dos nossos olhos, ainda no estado evolutivo que nós nos encontramos, não conseguimos perceber. E o que vem a ser, então, esses exemplos de Jesus na intimidade dos nossos corações,
porque às vezes fixamos no Jesus na cruz, mas não fixamos de Jesus nos caminhos na Palestina, levando o amor, levando o consolo, levando a luz. Talvez nós esquecemos de Jesus na ceia, onde, mostrando que a humildade e o amor é construção divina, lavou os pés de todos os seus discípulos, ensinando-nos que a humildade é o corolário do bem e do amor. Por isso, meus irmãos, que nós estamos juntos aqui nessa manhã, para que possamos dilatar as potencialidades que todos nós temos como criaturas de Deus, levando para a intimidade nossa, as nossas relações, como entender e compreender qual é a nossa parte nessa obra divina ao qual nós somos participantes. Por isso, aqui estamos, Jesus, Deus, nosso Pai, de amor e de bondade. Jesus, nosso modelo e guia. Aqui estamos, Senhor, rogando-lhe que ajude e nos assista, dilatando a nossa capacidade de compreensão e entendimento e de sintonia com o infinito amor. Ó Jesus, se conosco, Senhor, porque a cada dia em nossos corações sentimos o quanto temos que agradecer por tudo nas nossas vidas, mas também, Jesus, aqui estamos a rogar-lhe a ajuda, porque a cada dia somos mais conscientes do quanto temos que trabalhar na nossa intimidade. O quanto ainda, Jesus, impulsos, desejos, vontades que são inferiores. Somos conscientes disso já. Mas essas vontades, esses desejos, esses impulsos continuam a fazer parte das nossas criações mentais. Essas imperfeições ainda insistem em permanecer em nossos campos vibratórios, porque são resultados, Senhor, das nossas escolhas, das nossas condutas, ao longo dos milênios na esteira das nossas reencarnações, assim como escolhas e condutas dessa oportunidade reencarnatória. Por isso, Senhor, necessitamos tanto do seu amparo, da sua ajuda, do seu amor. Ajuda-nos, Jesus, a fazer cessar em nós, em definitivo, o julgamento, a crítica, a intolerância, a incompreensão. Ajuda-nos, Jesus, para que o seu amor governe os nossos atos, para que possamos ser mais pacientes, mais compreensivos, mais tolerantes, mais amorosos, mais caridosos, mais bondosos. Ajuda-nos, Jesus, para que sejamos perseverantes, determinados, persistentes, no trabalho íntimo de renovação. E já entendemos, Senhor, pela sua plataforma de governo, pelos seus exemplos, que só o amor e o bem é capaz de transformar essas vibrações doentes e desequilibradas que ainda carregamos. Só o amor e o bem é que permanecerá para a eternidade. Mas nesse exercício, Senhor, se conosco, para que quem quer que seja que aproximar de nós, por um segundo apenas, que possa sentir, Jesus, os nossos estímulos através do campo vibratório da nossa atmosfera psíquica, o acolhimento, a compreensão, o carinho. Enfim, Jesus, faz-nos instrumentos do seu amor a regenerar os nossos corações e a estimular a quem se aproximar de nós. Que assim seja, ó Senhor Jesus.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, Pai, a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, quanta alegria nessas manhãs em ter todos vocês conectados conosco, lembrando para que ocorram as menores interferências, para que, mesmo no campo energético, nós estamos conectados, mas estamos conectados pela tecnologia, pela ciência. Que todos observem aí com cautela se não estão com as câmeras ligadas, se não estão com os microfones ligados, para que gere o mínimo de interferências. Então, que todos observem esses recursos para que possa nos ajudar, né? Então, Seu Emílio, o senhor está com a câmera aberta. Então, vamos, todos nós, nos concentrarmos, nos dedicarmos a esse caminho, a esse processo do nosso aprendizado. Como sempre, nós, do nosso pequenino núcleo de luz e de amor, do nosso abraço fraterno, temos sempre as recomendações do nosso diretor espiritual, nosso professor Eurípides, do estudo de início das atividades do nosso Evangelho. E hoje, em especial, por receber inúmeras mensagens particulares, rogando, pedindo que, se não poderíamos, no encontro dessas manhãs, falar sobre o momento evolutivo que nós estamos passando, especialmente falar sobre essa condição fluídica, energética, que está, sobretudo, a nossa escola planetária, especialmente ao nível de nós encarnados, que é o que nós denominamos a pandemia, né? E então, hoje, então, nessa manhã, nós não iremos dar sequência, então, nas leituras dos capítulos. Eu não tive como consultar a todos que estão conosco, mas devido ao número de pedidos, então, iremos procurar falar sobre a visão, a orientação, os esclarecimentos dessa situação de sentimentos ao qual o nosso planeta Terra, a nossa escola, encontra-se imerso. E como esse momento evolutivo tem suscitado a inúmeros pensamentos, a inúmeros sentimentos, há milhões, bilhões de irmãos tendo na sua intimidade um sentimento, uma angústia, um peso, algo que leva a tantas formas de criações mentais, de sintonia. E como nos orientarmos, né? O que a doutrina espírita, o que o Consolador prometido por Jesus pode ajudar nessa compreensão. Mas, de qualquer forma, eu vou ler um pequenino trecho do Evangelho, inclusive a introdução, para que nós possamos nortear aquilo que nós procuramos discorrer nessa manhã de hoje. Permita, então, que eu vou ler a pequena introdução aqui do Evangelho, que é qual que é o objetivo da obra da doutrina espírita. Pode-se dividir em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos.
os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para o fundamento dos seus dogmas. E o quinto, o ensino moral. O propósito dessa leitura é porque iremos dar o foco do esclarecimento das recomendações que essa doutrina de amor e de paz e de luz nos trouxe através desses mensageiros de luz que, com a equipe de Jesus, o espírito de equipe de verdade, através do espírito magnânimo Allan Kardec, organizou para nós. Então, nós vamos tentar falar sobre o ensino moral. Mas continuando aqui, para depois darmos sequência. As 4 primeiras têm sido objetivo de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável, que é o ensino moral. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno de todos os cultos podem reunir-se. Estandarte sob o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam as suas crenças. Porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Aliás, se o discutissem, neles teriam aceitas encontrado sua própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, constitui aquele código divino como uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será o objetivo exclusivo desta obra. Então, meus amados, esse pequeno trecho do Evangelho vem falar para nós, vem trazer, então, né, os recursos da compreensão que nós, então, nessa manhã, vamos procurar dar caminho nos nossos sentimentos, no que está ocorrendo na intimidade de todos nós, em relação ao momento evolutivo da nossa escola planetária. E a doutrina espírita, essa doutrina de consolo, de amor e de paz e de luz, falou-nos quantas vezes, né, sobre o momento evolutivo que nós estamos e como é que isso e qual é o propósito. Então nós vamos procurar compreender, né, o que está ocorrendo, qual que são os esclarecimentos, os recursos que essa doutrina de amor e de paz e de luz nos traz. E nós não podemos fazer isso, né, e me lembrando aqui desse espírito magnânimo também, o maior apóstolo de Jesus, que não conviveu com ele, Paulo de Tarso. E para nós começarmos esse assunto, eu me lembrei das suas recomendações, dizendo, né, que em Deus nós vivemos, em Deus nós existimos e em Deus nós caminhamos. Então todos nós estamos submersos no fluido cósmico divino desse infinito amor. Todos nós fazemos parte dessa natureza divina. E, trazido por essa doutrina de amor e de paz e de luz, que Deus é onipotente, onipresente,
onisciente de tudo o que está em nossa intimidade. E que, sendo inteligência suprema, amor supremo, nos provê, nos traz todos os recursos, traz todas as providências a nos ajudar nesse caminho, nessa caminhada. E aí, então, tenho recebido muitos questionamentos, né, de por quê que permite que aconteça isso. Por que que permite o que está acontecendo, por exemplo, que há mais de um ano, de repente, algo invisível fez com o maior móvel ainda no nosso planeta de prova e expiação, que é o materialismo, se modificar. Toda a estrutura de produção do planeta, de recursos do planeta Terra, foi movimentado por algo invisível. Todos somos testemunhas disso. Agora, mas por que que ocorre? Qual é o propósito? Então, perdoe porque eu não tenho recurso suficiente, mas vou tentar ao máximo tentar trazer então esses esclarecimentos, os propósitos, para que nós possamos saber exatamente qual é a nossa parte. Porque é sabido, né? Todos nós sabemos que temos algum contato com essa doutrina de amor e de paz e de luz, que nós, o terceiro milênio, já iniciaria o período de regeneração da nossa escola planetária. Que o terceiro milênio seria a estruturação em definitivo no entendimento e na vivência, na experiência, no viver, nas criações mentais da era do espírito sobre a matéria. E sentindo, então, como compreender esse processo onde nós temos vistos, assistido, que não poupou-se nenhum país. Não poupou-se nenhuma sociedade. Não teve nenhum tipo de separação. Algo invisível, que aí já começa então a profunda reflexão em nossa intimidade. Até quando nós não vamos mais nos importar com aquilo que não é visível? Até quando nós não conseguiremos perceber que nós temos que lutar para compreender aquilo que não é visível? Porque no mundo materialista, só o que é visível, palpável, que existe. Isso já nos trouxe para nós uma profunda reflexão, porque não dependeu de conhecimento intelectual, de classe social, de recursos financeiros, não dependeu de nada disso. E algo invisível está mexendo com toda a estrutura de todos os sentimentos de todos nós, espíritos de Deus, na nossa escola planetária. Nos dois níveis, encarnados e desencarnados. A primeira reflexão, então, que trazemos é isso. Até quando nós iremos manter conectados com tudo aquilo que é passageiro, com tudo aquilo que é transitório? Até quando isso para nós será o maior valor? Porque, olha, digamos, conseguimos ver sim o corona, mas através do microscópio eletrônico. Todo o campo vibratório que envolve a todos nós, o que está à nossa volta? O que é que nós sintonizamos? Então, e qual é o propósito divino? Esse Deus de infinito amor está permitindo a ocorrência. Como falar? Como envolver corações que estão aflitos? Porque aparentemente estão achando que perderam pessoas, que perderam cargos, que perderam recursos das contas bancárias.
que estão perdendo as coisas, como chegar a esses espíritos e a nós mesmos e ter a compreensão, a fé raciocinada, o consolo, o entendimento de qual é a nossa parte. Para que possamos dar uma direção, eu não tenho recurso a não ser recorrer à nossa doutrina, a qual nós estamos unidos nessa manhã, lendo, pega para mim o Livro dos Espíritos, lendo no Livro dos Espíritos exatamente o que é que está ocorrendo neste momento conosco. Então, se nós formos lá no... que o Livro dos Espíritos são divididos em vários livros, né? O 5, que seria Lei da Destruição. E, especificamente, na questão 737. Então, o Livro dos Espíritos, o item 5, Lei da Destruição, e falando-nos da questão 737. Então, vamos só falar aqui, porque a questão é os benfeitores superiores na codificação da doutrina espírita e na organização de Allan Kardec colocou como flagelos destruidores. O que vem a ser os flagelos? Porque, amados, o que está ocorrendo agora com a pandemia do coronavírus, do Covid-19? Desencarnes coletivos. Porque desencarnes ocorre diariamente, centenas e milhares todo dia, naturalmente. Mas, para que possa mexer na nossa intimidade, para ter um propósito, qual é a necessidade desses desencarnes coletivos? Tem propósito? O que é que essa doutrina de amor e de paz e de luz, então, nos traz? A pergunta de Kardec à equipe de Jesus: com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Porque nós, ainda arregados nesse processo de aprendizado no materialismo, morríamos de medo. Inclusive, era divulgações, lógico que não é a mídia, não é como agora, mas lá em 1960, 70, onde se divulgava o processo da ciência e da tecnologia, o desenvolvimento das bombas atômicas, depois das bombas de nêutron. Experienciamos 2,25 quilos. Uma cidade destruiu totalmente. Então, as guerras mesmo, né, que na Segunda Guerra Mundial esse foi o desfecho, né? Por que ocorre? Então, os flagelos, as fomes, as doenças, e nós estamos nesse flagelo da pandemia. E a pergunta foi, né, com que objetivo? Vocês estão percebendo, então, que agora nós não vamos mais acreditar, nós não vamos mais ter fé ingênua, nós vamos compreender qual é exatamente a nossa parte. Como é que nós estamos conectados? Como eu disse, nós vivemos em Deus, nós vivemos imersos nesse fluido cósmico universal. Mas por que ocorre? Qual foi a resposta dos espíritos superiores? Para fazê-la avançar mais depressa. Todo mundo está com essa consciência, que isso que está ocorrendo é para que nós possamos avançar mais depressa. Ou tem um mal, está tudo mal dirigido, está tudo errado, ninguém está sabendo o que faz. É isso mesmo? Que, amados, nós somos esse campo vibratório, nós somos energia. Nós emitimos comprimentos de onda. E quais são os comprimentos de onda que temos emitido nessa experienciação, nessa grande experiência para os nossos espíritos imortais? Então, porque é muito profundo as respostas dos espíritos superiores. A primeira coisa foi o quê? Para fazê-la avançar mais depressa. E aí, repetindo, porque teve outras perguntas anteriores, o espírito superior disse: não vos dissemos que a destruição é necessária, olha bem, não vos dissemos que a destruição é necessária
para a regeneração moral dos espíritos. Pequeno trecho do Evangelho ao qual nós lemos no início. É nesse princípio moral que nós vamos hoje, porque é muito profundo e muito amplo demais, tentar dar uma pinçada, então, desse propósito divino, desse algo invisível, que tem gerado aflições, descontroles. Nós nem conseguimos medir o turbilhão na intimidade de cada espírito. A consciência que é para nós avançarmos mais depressa e que é para uma regeneração moral, porque, amados, o terceiro milênio chegou, é matéria, o espírito sobrepondo a matéria. E aí os benfeitores continuam. Então, vou só dar sequência para a gente não perder. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? Então, agora nós não vamos viver agora como corpos, nós vamos viver como espíritos imortais. E que, amados, o mergulho num corpo físico é tão passageiro, é tão rápido, perto da eternidade, que enquanto nós não sairmos desse materialismo, enquanto nós não sairmos, estou falando, nós percebermos algo e sentirmos algo que é invisível, nós não teremos na nossa intimidade esse direcionamento. Então ele disse, né, cada nova existência, um grau de perfeição. É preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados. Oh, meus amados, nós temos ideia mesmo de um novo modelo de sociedade que está iniciando, mas requer de nós aqui encarnados ser os contribuintes para a construção desse novo modelo de sociedade. Porque ou alguém tem alguma dúvida que toda essa estrutura política, econômica, está entrando em processo de transformação? Agora, eu confio nesse infinito amor, nessa infinita misericórdia, nessa infinita bondade, porque como é que eu vou ver o resultado se eu estou no começo? Então, é preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados. Não vos julgueis, né? Não vos julgueis, senão sob o vosso ponto de vista pessoal, e chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasiona. Quer dizer, nós estamos falando de flagelo, de destruição, sem nos atentarmos ao Espírito Divino que nós somos. Então, nós estamos falando de coisas estreitas, de prejuízo que estão nos ocasionando, em detrimento do aperfeiçoamento da criatura divina que somos. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor de coisas em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos. Oh, meus amados, gostaria tanto que em cada campo vibratório de cada espírito imortal que está conectado conosco nessa manhã de hoje, penetrasse, que estimulasse a criatura divina que todos nós somos. Que o que está ocorrendo é o melhor na nossa caminhada. Mas como falar isso para aquele que ficou órfão porque o pai desencarnou, a mãe desencarnou por convite, o tio, o pai, o filho? Como? Como traduzir esse amor dizendo que não perdeu? E que tudo segue uma ordem divina de regeneração e de amor? E aí, Kardec, na sua sabedoria, formulou outra pergunta. Então, a primeira foi essa. Qual que é o propósito?
fazer com que nós avançamos mais depressa. Mas mais depressa em que sentido? No sentido moral. E aí falando para nós deixarmos de ter essa visão restrita, que a vida é essa. Porque isso tem sido a aflição do final do segundo milênio e a entrada do terceiro milênio. Materialismo. Só abrindo parênteses que me veio à mente agora, estão lembrados de alguns anos atrás dos botes barrotados de criaturas encarnadas tentando adentrar em outros países, fugindo de dificuldade, de fome, de dor? E que esses botes eram barrados, não poderiam adentrar? E depois, com o Covid, os grandes navios transatlânticos, de passeios, também não poderiam adentrar. Esses espíritos, essas criaturas encarnadas não poderiam descer dos navios para adentrar a outras sociedades. E aí o Kardec então pergunta, porque sempre, né? A pergunta é muito intrigante, muito bacana. Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outros meios, senão esse flagelo, esse dor? Pô, Deus não tinha outro jeitinho para nós, não, hein? O que vocês acham? Que foi a primeira pergunta, né? E depois, mas nós precisamos do Covid mesmo, 19 mesmo? E não tinha outro jeitinho de arrumar para nós aí uma forma? O que vocês acham que foi a resposta dos espíritos superiores? Sim. E o emprega todos os dias, uma vez que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Nos concede todo dia. E nos concedeu, por exemplo, do período de Jesus para agora 2000 anos, todo dia, a oportunidade do conhecimento do bem e do mal. É que o homem não os aproveita. É preciso bem que ele sinta em seu orgulho e o faz sentir a sua fraqueza. Amados, vocês perceberam que a dor é um estímulo à humildade? Um estímulo à percepção ainda das imperfeições que carregamos? Perceberam, amados, que porque com esse recurso dessa pandemia, bilhões, todos nós estão sendo movimentados nos nossos sentimentos. E aí não deu mais para os discursos de vitimismo, de culpa de um modelo social ou de um outro modelo social. Mas sim trouxe à luz a criatura divina que somos e esclareceu em definitivo que não teve nenhum privilégio. Porque a dor nos torna humildes pelo seguinte, porque será que foi só em uma família que alguém teve Covid? Assim como um processo de transformação muito profundo que ao longo sempre existiu e a cada dia mais intenso, que é a desorganizações celulares chamadas doenças do câncer. Que às vezes alguém diz, mas por que foi minha mãe que desencarnou com Covid? Mas por que foi a minha mãe que desencarnou com câncer? Mas é só sua mãe que desencarnou com Covid? É só na sua família que o Covid apareceu? Vocês estão percebendo, então, o que nos leva à solidariedade, à humildade? Nos leva à percepção ainda de que nós carregamos tantas imperfeições a serem corrigidas. E é o que ele disse aqui. Deus concede todo dia para nós a oportunidade da distinção do bem e do mal. Bom, continuando, então a resposta foi essa.
Porque quer saber, não tem outro jeito? Não, tem outro jeito, e sempre concedeu. Mas chega os momentos, inclusive, e depois, não vai dar tempo hoje, tá até, nós podemos estudar algum outro dia, nas obras póstumas, falando sobre os propósitos desse processo de deixar o corpo coletivamente, os desencarnes coletivos. Porque desencarnar é um processo natural. Todos nós vamos desencarnar. Mas por que o coletivo? Qual que é o propósito? Só resumindo rapidamente, é porque nós nos interligamos nas mesmas ações, fizemos em conjunto as mesmas ações, que não era o bem e o amor. Guardando assim, não sei se eu consigo exemplificar se é isso, mas assim como tem as associações e os partidos hoje aqui, todo mundo ligado àquela ideia, ligado àquela postura, ligado àquela conduta, forma aí as afinidades dos partidos, vamos dizer, dos partidos políticos, o PSB, o PSDB, o PT, todos os partidos. Mas essas ações em conjunto se leva ao bem e ao amor, nos vai trazer estímulos ao progresso. Se isso leva a dificuldades, se isso leva a enfrentamentos, se isso leva a divisões, nós vamos expiar juntos. Porque nós programamos e fizemos as coisas juntos. E continuando aqui então, dentro ainda da questão 738. Mas nesses flagelos, que a pergunta também é chique, ó. Mas nesses flagelos, o homem de bem sucumbe com o perverso e está justo? Mas aquele era tão bonzinho, pegou Covid e morreu. Aquele filho da mãe lá, por exemplo, não morreu. Pegou Covid, mas não morreu. É isso mesmo? A pergunta então é, mas nesses flagelos, o homem de bem sucumbe com o perverso? Está justo, está certo? Essa é a nossa visão? Então, qual foi a resposta? Durante a vida, o homem relaciona tudo ao seu corpo, materialismo. Mas depois da morte, ele pensa de outra forma e, como já dissemos, a vida do corpo é pouquíssima coisa. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Portanto, o sofrimento do que chamais alguns meses, algumas semanas ou alguns dias não são nada. É um ensinamento para vós e que vós servirá no futuro. É um ensinamento para vós que vos servirá ao futuro. Os espíritos, eis o mundo real, não o corpo. Pré-existe e sobrevive a tudo, são os filhos de Deus. O objetivo da sua solicitude. Os corpos não são senão os trajes com os quais eles aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, é como o exército que durante a guerra vê seus trajes usados, rasgados ou perdidos. O general tem mais cuidado com os soldados do que com suas vestes. Então, o que está dizendo aqui? Aquilo que parece sofrimento, angústia, é processo regenerador, se nós compreendermos qual é a nossa parte. Mas as vítimas desses flagelos não são menos vítimas? Essa é, né? Entre aspas, é vítima, né? São menos vítimas porque foi desencarne coletivo? A resposta. Se considerasse a vida por aquilo que ela é, e quão pouca é com relação ao infinito, se atribuiria menos importância a isso. Essas vítimas encontrarão, em uma outra existência, uma grande compensação aos seus sofrimentos, se elas sabem suportá-los sem murmurar. Se pudéssemos... quer chegue à morte por um flagelo, ou por uma causa ordinária, não se deve deixar de morrer quando soa a hora da partida. A única diferença é que, com isso, no primeiro caso, parte um número maior ao mesmo tempo.
Se pudéssemos nos elevar pelo pensamento de maneira a dominar a humanidade e a abranger inteiramente esses flagelos tão terríveis, não nos passariam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. Pergunta seguinte: os flagelos destruidores têm uma utilidade sob o ponto de vista físico, apesar dos males que ocasionam? Que nós falamos aqui da parte moral do espírito. E aí o Kardec aqui pergunta sobre a parte física. Sim, eles mudam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que disso resulta é frequentemente percebido apenas nas gerações futuras. Os efeitos do coronavírus nesse início do século XXI, nosso período de início de geração, nós colheremos os frutos nas vidas futuras. Os flagelos não seriam igualmente para os homens provas morais que os submetem às mais duras necessidades? Os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar sua paciência e sua resignação à vontade de Deus. E o orientam para demonstrar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se ele não está dominado pelo egoísmo. Amados, então quer dizer que os flagelos são provas que nos fornecem a ocasião de aprimoramento. Então, como está faltando pouco tempo, talvez a gente terá até que falar mais vezes, né? Mas tentando partir para uma colocação final dessa manhã de hoje. Então, o que está demonstrando aqui? Que nós temos que ser artífices de nós mesmos. Como é que tem sido com essa pandemia a nossa relação com Deus? Como tem sido nessa pandemia a nossa relação conosco mesmo? Como tem sido nessa pandemia a nossa relação com o próximo? Amados, nós não temos mais condições de ter fé ingênua. Temos que cumprir as recomendações. Jesus foi claríssimo, exemplificou o cumprimento das leis humanas e das leis divinas quando aqui esteve conosco. Temos que nos precaver, temos que nos cuidar. Só que o nosso maior cuidado, o nosso maior auxílio é ser componente vibratório. Novamente falando, nós somos um gerador de energia. Nossa atmosfera psíquica emite ondas, comprimentos de ondas ininterruptamente. Que tipo de comprimento de ondas temos emitido? Haja vista que já observamos, é mais do que claro, não é só no nosso país que tem o Covid, é em todos os países, em todas as sociedades do planeta Terra. Mas qual é a nossa parcela? É isso que nessa manhã de hoje eu gostaria que ficasse em cada coração, parcela da esperança, do entendimento, de não ficar julgando, colocando culpa em alguém. Como se esse infinito amor, esse alguém é superior. Não deixou fazer ou fez, cada um conforme as suas ações. Mas o momento agora é de nós sermos fonte vibratória das coisas que os olhos não veem. A quem aproximar de nós? A quem as nossas mentes buscarem? Que sejam componentes vibratórios de acolhimento e de amparo e de amor. Essa é a nossa parcela para a transformação nossa, moral e da nossa sociedade.
Mas nós que temos, por misericórdia divina e amor, porque olha quantos recursos Jesus nos envia. Primeiro, de nós estarmos encarnados num dos momentos mais grandiosos de transformação da nossa escola planetária. Segundo, de nós estarmos encarnados entre todos os países do planeta. No Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E Jesus nos concede mais misericórdia. Nos traz a oportunidade de estarmos em contato com a sua doutrina de amor e de paz e de luz, a nos fazer esses esclarecimentos. Olha que esperança em nosso coração. Nós poderemos fazer 500 anos agora em nossos, sei lá, 10, 15, 20 anos que está faltando para nós encarnados. Se nós conseguirmos trazer para a nossa intimidade a compreensão da nossa parcela, que tem que ser de gerar agora algo invisível. Em definitivo, terminou a caridade. Não é que terminou, mas a caridade agora não é mais somente de doar algo. Não dá mais para doar roupa, calçado, sopa. É doar amor. Mas como que eu vou doar amor se eu não compreendo no momento desse de dor? Porque é um momento de dor. Como que nós vamos menosprezar aqueles entes queridos que deixaram seus corpos com Covid? Dos outros que ficaram? Mas que estímulo nós estamos levando? Se nós não compreendemos que isso é um propósito divino a nos transformar. Porque, amado, está mexendo com os sentimentos de todos os espíritos do nosso planeta Terra. Vocês perceberam que o Covid não escolheu regime, se é capitalista, se é comunista, não escolheu se é religião ou Corão. Não escolheu nada. Porque é coisas do espírito imortal. São processos educativos nossos. Então, novamente, nos cuidemos. Sejamos responsáveis. Sejamos dedicados. Sejamos amorosos. Sejamos compreensivos. Amados, não dá mais, perdoem. Conectar conosco nessas manhãs aqui criou um compromisso muito grande e sério. Não dá mais para eu ver na notícia, nas redes sociais, atitude de alguém ou conduta de alguém e ficar fazendo julgamento. Cessou, acabou. Agora é compaixão, carinho, afeto e amor. Com todos, sem exceção. Porque esse é o único caminho do propósito divino do momento evolutivo que nós estamos passando. Eu acredito que, como já está na hora, eu acredito que então, depois vocês podem se manifestarem, se a gente continua com esse esclarecimento, onde possa trazer para os nossos corações não mais saber dessas coisas, mas sentir de verdade que nós estamos no grande momento dos nossos espíritos imortais. Perdoa-me aqueles que tiveram seus entes queridos e, pelas razões necessárias, pelas leis divinas, tiveram que deixar os corpos porque continuam vivendo da mesma forma, nesses momentos tão difíceis, trazendo tantas vezes não só a dor de não mais o convívio com o corpo físico, mas trazendo transtornos de recursos até materiais para sobrevivências. Mas confiem, não dá mais para ter fé que não esteja estruturada na razão, na compreensão e na conectividade do ser divino que todos nós somos. Ó Jesus, benfeitores amigos, espíritos bons, mais uma vez, a nossa imensa gratidão, Senhor,
por essas oportunidades benditas em nossas vidas. Se conosco, Jesus, porque ainda carregamos tantas imperfeições. Mas, por outro lado, Jesus, a imensa alegria que enche os nossos corações e a esperança, Senhor, que por milênios nos encontrávamos desnorteados e perdidos, e que agora, Senhor, já conseguimos colocar a vela dos nossos barcos com os ventos do seu infinito amor. Se conosco, Senhor. Professor Eurípides e sua equipe generosa, que nos acolhem com tanto amor. Que em cada lar conectados conosco nessa manhã, sejam agraciados pela sintonia do seu coração amoroso, professor, concedendo a todos, encarnados e desencarnados, passes energéticos de amor. Que essas doces vibrações amorosas, Jesus, fortaleça-nos nessa caminhada da construção do reino divino do amor e da luz em nossos corações. E para nós encarnados, que esses espíritos amorosos e bons possam fluidificar e magnetizar a água dos copos e das garrafas, com os remédios, com os fluidos que ainda tanto necessitamos. Jesus, envolva-nos no seu coração amoroso, trazendo a esperança e a imensa alegria de viver. O entendimento da nossa caminhada divina em direção à angelitude. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai. Aqui na terra, como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Mais uma vez, muito obrigado a todos, a alegria, a imensa gratidão em ter de todos vocês conosco mais essa manhã de hoje. Que todos nós tenhamos uma ótima semana, de muito amor, dedicação, paciência incessante com tudo e com todos. E muito trabalho. E até o próximo domingo, aqui no horário, a partir das 9h30, se assim for a vontade de Deus, nosso Pai. Que todos recebam o meu abraço, o meu carinho, o meu afeto, a minha imensa gratidão. E quem aí quiser abrir a câmera, para que eu possa ver os rostinhos e ir matando saudade, se quiserem alguma coisa, depois podem escrever ou falar, se quer que a gente fale mais sobre esse assunto. É bom, né? Eu sou apenas um instrumento. Essa câmera está virando. Gratidão, Ju. Obrigado pelos seus esclarecimentos. É muito bom ter você na nossa vida. Bom domingo. Obrigado, meu irmão querido. Deus te abençoe sempre. Beijo, te amo. Vai virar aqui, gente.
Muito obrigado, Jocelino. Meu abraço. Meu abraço a todos. Abraço, 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 abraço. Não sei se você lembra lá de matemática. Abraço elevado a N para todo mundo. Não sei como é que faz para virar. Ellen, Juscelino, abraço. Beijo. Abraço a todos. Ótima semana a todos os nossos membros. Obrigada. Uma semana abençoada para todos, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado. Beijo virtual para todo mundo. Fiquem com Deus. Oi, Ju. Pode ir falando aí. Fala com ele. Oi, Ju, tudo bom? Oi, tudo bom? Saudade. Eu já tô morto de saudade. Família unida. Oi, Ju, eu tô aqui, eu tô segurando o celular porque eu não tô conseguindo virar a câmera. Tô morrendo de saudade de você. Bom dia a todos, boa semana, com muita paz no coração. Ok, Luquinha. Beijo, Ju. Saudade de você. Beijo. Oi, Paty, estou vendo você quer falar, mas não fala. Tô aqui quietinha, só matando a saudade das Nossa, rostinhas. que saudade, minha filha. Saudade. Bom domingo, Ju. Obrigado, Rony. Zé, por estar comigo todo domingo. Uma ótima semana para todos nós. Deus abençoe a Tchau, todos. pessoal. Bom domingo, boa semana a todos. Saudades. Amara. Obrigada pelo início. Tchau, Paty. Tchau, amor. Karina. Dá nem vontade de desligar, né, gente? Verdade. Pode ficar aqui. Oi, Silvia. Oi, tudo bom, gente? Saudade. Deus abençoe vocês. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Bom domingo para todo mundo. Beijo, gente. Tchau, Ju. Obrigada. Oi, Ju. Saudade. Maurício e Janaína. Deus abençoe. Olá, Bom domingo olá, a todos. Deus A proteja. Heleninha, gente, vê se pode. Ai, que bonitinha. Que gracinha. Adrianinha Braga. O que eu fiz, mãe? Me ajuda aí. Como é que eu faço para chegar ali? Aqui? Nossa, não parou de gravar. Você não parou, mãe? Nossa, mãe, agora. Aqui aparece gravando ainda, Ju. Gravou todas as mensagens. Foi bom. Não estou conseguindo Tem que ir lá. destravar. Bota lá. Beijão, Ju. Até. Vai aqui de novo. Oh, meu pai, mas eu sei que não estou conseguindo aqui. Aí. Gravou tudo. Tudo agora.